Matemática básica para o Enem, parte 3. No vídeo de hoje vamos falar sobre operações com frações. Eu sou o professor Rafael Santos e a minha missão é ajudar você a aprender matemática de uma vez por todas. E se você vai fazer a prova do Enem, é claro que eu não poderia deixar de vir aqui para ajudar você nessa sua jornada. Essa é a parte 3 de uma sequência de vídeos que estamos fazendo. Então, se você caiu aqui de paraquedas, não se preocupe, que eu vou deixar o link na descrição dos vídeos anteriores. Então, depois desse vídeo, você assiste os anteriores, beleza? E também compartilha com aquele seu amigo que também vai fazer a prova. Então, vem comigo. Primeiramente, vamos falar sobre soma entre frações. E já vai começar aqui com um macete top, que muitas pessoas acreditam que só funciona quando os números são primos, mas não é verdade. Esse macete não é ensinado na escola, mas ele é muito bom, porque funciona com qualquer número. Então preste atenção como é. Ele é conhecido como método da borboleta, porque enquanto vai fazendo os cálculos, dá para desenhar como se fosse uma borboleta. Então, como é que funciona? Primeiramente, o resultado vai ser uma fração. Então, a gente começa pelo rabo da borboleta e é sempre multiplicando, tá bom? A adição é daqui a pouco. 8 vezes 6 vai dar 48. Coloca aqui no denominador. Aí depois vai fazer as asas da borboleta. Então, faz assim, ó. Não deixei muito espaço, mas vai dar para colocar aqui no cantinho. Primeiro você faz essa lateral, multiplicando. 6 vezes 3, 18. Pode colocar aqui, mas eu vou colocar aqui em cima por causa do espaço. 18. Depois faz a outra lateral. 8 vezes 5, 40. Vou colocar aqui, ó. E agora é que a gente vai somar esses dois valores aqui de cima, ó. 18 mais 40, 58. Professor, acabou? Não acabou porque dá para simplificar, ó. Esse número é par e esse número também é par. Então a gente divide por 2. Toda vez que for par, pode dividir por 2 que vai dar bom, tá certo? 58 dividido por 2 vai dar 29. E 48 dividido por 2 vai dar 24. Agora sim, acabou. E veja que eu deixei o mesmo exemplo aqui embaixo. Por quê? Porque agora eu vou fazer pelo método tradicional para você ver que vai dar bom, que vai dar o mesmo resultado. Então, como é o método tradicional? Primeiro a gente faz o MMC entre os denominadores. Então você vem em um rascunho, eu vou fazer aqui, nesse cantinho aqui, ó, e vai fazer o MMC entre 8 e 6. Aí coloca o número 2, 8 dividido para 2, 4, 6 para 2 é 3. Coloca 2, aqui vai ficar 2. O 3 repete, porque é ímpar. Tem 2, eu continuo colocando aqui, né? 2 dividido para 2, 1. O 3 repete. E agora, para terminar, coloca o número 3. Depois que ficou tudo 1, aí você vai multiplicar os números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Esse número 24, ele é o novo denominador. Então você coloca aqui no lugar dos anteriores. Tá, e depois disso, o que é que você vai fazer? Dividir e depois multiplicar. 24 dividido para 8. 24 dividido para 8 é 3. Aí esse número você multiplica pelo de cima, que por coincidência é 3 também. Então 3 vezes 3, 9. Aí coloca aqui. Aí coloca o sinal de adição e faz o mesmo processo com a outra fração. 24 dividido para 6 vai dar 4. Pega esse 4 e multiplica pelo de cima. 4 vezes 5, 20. Aí depois é só somar. 9 mais 20, 29. E aqui embaixo coloca 24. Ó, perceba o mesmo resultado. Tá vendo? Qual é a diferença? Qual é a desvantagem? É que pelo método da borboleta, você vai ter que simplificar mais no final. Enquanto pelo método tradicional, o resultado vai cair ou direto, ou você até pode simplificar, mas sempre vai ser menos do que pelo método da borboleta. O que é que acontece? Se você já sabe esse método, beleza, você nem precisa saber o método da borboleta, tá bom? Só se quiser, claro, tem duas formas de fazer. Mas esse método pode seguir em frente. O problema é que tem alunos que têm muita dificuldade com essa forma tradicional. Então, o método da borboleta vem como uma forma alternativa para você não perder a questão, porque vai dar certo. Enquanto for duas frações, pode fazer assim sem medo, que vai dar bom. Na subtração, é exatamente igual à adição. Então, ou seja, você pode usar o método tradicional ou pode usar o método da borboleta. Tanto faz, vai dar bom. Subtração é igual à adição. Então, eu vou fazer aqui pelo método da borboleta, tá bom? E o melhor ainda é que você não precisa desenhar a borboleta, né? A borboleta é só para você conseguir decorar melhor o método, mas pode fazer direto, sem problema nenhum. Tipo assim, ó. Fazer aqui essa. A gente sabe que começa pelo rabo. Então, 5
vezes 7, 35. Aí depois multiplica esse com esse. 7 vezes 4, 28. E depois esse com esse. 5 vezes 2, 10. Quando era adição, a gente somava. Agora que é subtração, eu vou diminuir. 28 menos 10 vai dar 18. Perceba que aqui não dá para simplificar, não dá mais para dividir por nenhum número. Então, acabou. Simples e fácil. Como a adição e a subtração são iguais à forma de fazer, então quando cair uma conta assim, ó, ambas ao mesmo tempo, você pode fazer pelo mesmo método. Pode fazer tudo de uma vez só. E é aí que o método tradicional vai levar vantagem com o método da borboleta, tá bom? Sempre que for 3 frações, 4 ou mais, o método tradicional vai ser o melhor, porque dá para fazer tudo de uma vez. Enquanto o método da borboleta só é possível fazer com 2. Então você teria que fazer com 2 e depois fazer com a outra. Então recomendo que quando for mais de 2 frações, utilize um método tradicional. Então tá, vamos calcular o MMC entre 10, 6 e 2. Eu vou calcular aqui no cantinho, ó, 10, 6 e 2. Tem número par, então eu começo com 2. 10 dividido para 2 é 5, 6 para 2 é 3 e 2 para 2 é 1. Agora não tem mais número par, então eu vou colocar o qual? O 3, aí o 5 repete, 3 dividido para 3 é 1, e agora coloco o 5 para terminar. Fica 1, 1 e 1. E vou multiplicar. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então significa que esses denominadores aqui, eu vou tirar eles para colocar quem? O 30. Vou colocar aqui, ó, 30, e vamos fazer aquele processo, dividir e depois multiplicar. 30 dividido para 10 é 3. Aí 3 vezes 2, 6. Coloco 6 aqui. Qual é o sinal que vem agora? Subtração, é só colocar menos aqui. 30 dividido para 6 é 5. 5 vezes 1, 5. Então fica 6 menos 5. Qual é o sinal que vem agora? Adição. Se for subtração, ia colocar menos aqui. Então poderia ser menos e menos, mais e mais, entendeu? Misturou ou continuou o mesmo sinal, é só fazer assim. Vou colocar aqui o sinal de mais e vou fazer o mesmo processo. 30 dividido para 2, 15. 15 vezes 1 vai dar 15. Tá, aí agora é só somar isso aqui, né? Eu poderia até diminuir aqui primeiro. 15 menos 5 é 10, então 10 mais 6 vai dar 16. 16 sobre 30. Como ali é par e aqui é par também, eu dá para dividir por 2, né? O espaço ficou um pouquinho curto, mas vai dar. 16 dividido para 2, 8. E 30 dividido para 2, 15. Pronto, essa aqui é a resposta dessa subtração e essa soma ao mesmo tempo. Professor, e agora que eu não consigo entender esse método? Só sei o da borboleta. Vai dar bom? Vai, é só você pegar e fazer primeiro essas duas e depois a outra. Vou fazer de vermelho para você entender como funcionaria. Ó, método da borboleta, mas eu não vou desenhar ela, só vou usar a ideia, né? Primeiro a gente multiplicaria aqui os denominadores, né? Que seria o rabo da borboleta. 10 vezes 6 daria 60, certo? Aí depois ia a outra parte. 6 vezes 2, que dá 12, coloca menos e vai fazer 10 vezes 1, que dá 10. 12 menos 10 vai dar 2. Só que veja, seria o resultado dessas duas. Mas aqui dá para simplificar, porque é par e é par. 2 dividido para 2 fica 1. Vou apagar aqui e vou colocar 1. E 60 dividido para 2 fica 30. Então vou apagar esse 60 aqui, ó, e vou colocar 30. Por que é que eu estou fazendo isso? Porque quanto mais eu simplificar, mais fácil vai ficar a conta. Já encerrei essas duas. Aí o que é que eu faço? Escrevo a outra, ó, mais, só vou repetir, ó, 1 sobre 2. E vou usar de novo o método da borboleta. Aí vai dar bom. Começa aqui pelo denominador. Então 30 vezes 2, 60. Depois faz esse vezes esse, que vai dar 2. E depois esse vezes esse. 30 vezes 1, 30. Aí 2 mais 30 vai dar 32. Como aqui é par e embaixo também é par, dá para eu dividir por quanto? Você já sabe, né? Por 2. Aí 32 dividido para 2, 16. 60 dividido para 2, 30. Opa, ainda continua. Número par em cima, número par embaixo. Então, enquanto for assim, eu vou colocando 2 para dividir. E para terminar agora, 16 dividido para 2 é 8. 30 dividido para 2, 15. Aí, ó, mesmo resultado, tá vendo? Só que, claro, quando for 3 frações, como eu falei, vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que fazer
2 vezes o médio da borboleta. Só utilize assim se você não souber fazer por esse método, tá bom? Como você pode ver, os resultados sempre vão dar os mesmos. Professor, então eu acabei de aprender 2 formas de somar ou subtrair frações. Exatamente. Então, por isso, já merece o like e se inscrever no canal, não é verdade? Tá esperando o que para fazer isso? Aproveita o momento. Foi? Valeu, obrigado, de coração. Isso vai me ajudar bastante. Agora vamos fazer multiplicação de frações. E tem dica boa aqui também. Veja só, multiplicação de frações das operações é a mais fácil que tem. Por quê? É só fazer o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Só isso, professor. Só isso. Então, 2 vezes 5 fica 10. E 7 vezes 6 vai ficar 42. Mas veja, ali é par e embaixo também é par. Então dividimos por quanto? Isso, por 2. Você falou aí que eu estou entendendo, você já entendeu o conteúdo. 10 dividido para 2 vai ficar 5. E 42 dividido para 2 vai ficar 21. Essa é a resposta. Só que o que acontece? Por ser uma multiplicação, às vezes a conta fica um pouquinho grande, tá bom? É fácil, mas pode ficar uma conta grande. Então eu vou dar uma dica top para você fazer esse tipo de conta. Eu vou reescrever essas 2 frações aqui no cantinho. Beleza, professor, qual é a nova forma de fazer aí? Veja, na multiplicação e só nela, tá bom? Não faço nas outras. Na multiplicação, você pode simplificar qualquer numerador com qualquer denominador, entendeu? Como a gente estava fazendo antes, ó. Se eu tenho 2 aqui em cima e tenho 6 aqui, eu posso simplificar por 2. 2 dividido para 2 fica 1 e 6 dividido para 2 fica 3. Aí depois que eu simplificar, eu multiplico o que sobrou. Então o que foi que sobrou? 1 vezes 5. Então 1 vezes 5, 5. E aqui o que foi que sobrou? 7 vezes 3, que é 21. Aí veja, ó, dá o mesmo resultado daqui. Só que você evita de fazer contas grandes. Pode até parecer besteira nessa conta aqui que eu coloquei com números pequenos. Mas agora eu vou fazer com esses aqui para você perceber. E olha que nem são números tão grandes assim. Poderiam ser bem maiores, tá bom? Então veja só. Se você for pelo método tradicional, como é que você vai fazer? 8 vezes 3, 24. Quando você for fazer 24 vezes 15, já é uma conta grande. Aí você vai ter que recorrer ali ao algoritmo da multiplicação para colocar um número aqui no numerador. Depois vai multiplicar o denominador e vai colocar aqui para no final ter que simplificar de todo jeito. Veja que eu simplifiquei aqui, ó. A diferença é que utilizando esse novo método, você simplifica antes, só que facilita demais. Principalmente nesses casos, ó. Eu ia ter que fazer uma conta grande. Se eu simplificar, fica tudo fácil. Então, vamos fazer comigo. Quem é que eu posso simplificar aqui, ó? Pode ser numerador com qualquer um denominador. Então, veja, se eu tenho 5 aqui e tenho 15 aqui, eu posso dividir. Posso dividir por quanto? Por 5, não é verdade? 5 dividido para 5 fica quanto? 1. 15 dividido para 5 fica 3, né? Porque 5 mais 5, 10, mais 5, 15. Ainda eu posso simplificar, porque eu tenho o número 8 aqui e aqui embaixo também eu tenho números pares. Então veja, professor, eu posso simplificar 8 com 2? Pode. E eu posso simplificar 8 por 4? Pode também. Qual o melhor? Quanto maior o número, melhor. Então se você simplificar com o 2, vai ser bom, já vai diminuir a conta. Mas se você simplificar com 4, vai ser melhor ainda. Então eu vou simplificar com ele, tá bom? Vou cortar o 8 com o 4. 8 dividido para 4 fica 2. 4 dividido para 4 fica 1. E agora, professor? Agora eu vou multiplicar o que sobrou. E veja, ó, eu tenho 2 aqui e tenho 2 aqui. Eu poderia cortar também. Eu só não vou continuar para não ficar muita informação e você se perder no cálculo. Mas veja, se eu dividir 2 por 2, vai ficar 1 e 1, né? Aí eu ia multiplicar o que sobrou, que ia ser 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. E aqui ia ficar tudo 1. 1 vezes 1, 1 e 1 vezes 1, 1. Ou seja, a resposta ia ser 9 sobre 1, que é 9. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou multiplicar o que tem aqui. E veja que no final vai dar 9. Então vamos lá. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Vou colocar 18 aqui. Agora a par de baixo. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Só que se deu par em cima e par embaixo, o que é que eu posso fazer? Simplificar. Dividindo aqui por 2 e aqui por 2, o que é que a gente vai encontrar? 18 dividido para 2, 9. E 2 dividido para 2 é 1. Quando for 1 no denominador, não precisa nem colocar. A resposta é essa. Perceba como ficou fácil. Você não precisa fazer
cálculos com números grandes. Simplificando fica tudo bem tranquilo. Então, se não entender essa parte, volta um pouquinho, tá bom? Vale super a pena. E também você pode usar isso em regra de 3 composta, que é um assunto que cai demais no Enem. E quanto mais você simplificar, mais rápido você vai terminar a questão. Agora vamos fazer divisão. E também vai ter dica top. Então se liga, viu? O método tradicional primeiro, claro, porque ele é muito bom, né? Eu falo outro método porque caso você tenha dificuldade com o tradicional. Então, qual é o método mais usado? É o seguinte, divisão de frações. Você conserva a primeira fração. Qual é a primeira fração? 7 sobre 8. Então é só repetir ela. 7 sobre 8. Só que aí é o que você vai fazer. Trocar o sinal de divisão por multiplicação, troquei, e vai inverter a segunda. O que está embaixo você coloca em cima. Então, se aqui é 4, você coloca 4 aqui em cima. E o que tiver em cima, você coloca embaixo. Recapitulando, o que é que tem que fazer em divisão de frações? Repete a primeira, repetir. Troca o sinal de divisão por multiplicação e inverte a segunda. Fez isso, aí acabou a divisão, você cai no assunto que a gente estava falando. Multiplicação de frações, que é bem simples. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. E você é inteligente, já pegou a dica de simplificar, então você já notou aí que dá para cortar o 4 com o 8, não é verdade? Então eu vou cortar aqui, ó, o 4 com o 8. 4 dividido para 4 é 1, 8 dividido para 4 é 2. E aí eu multiplico o que sobrou. 7 vezes 1, que é 7, e 2 vezes 1, que é 2. Não dá para simplificar, acabou. O resultado é esse. Professor, tem outra forma de fazer? Tem. Eu vou colocar aqui, ó, vamos ver se tem espaço, né? Essa forma é bem boa também, porque você vai fazer super rápido. Então, vou repetir. Essa fração, aqui nesse cantinho, 7 sobre 8, dividido 1 sobre 4. Tá, e como é que você vai fazer esse método? Se liga, preste atenção. Você vai fazer assim, ó. O que desce, sobe multiplicando, 7 vezes 4, 28. E o que sobe, desce multiplicando. 8 vezes 1, 8. E por que é que deu diferente aqui? Porque está faltando simplificar, né? Dá para dividir por 2 e por 2. 28 dividido para 2 é 14. E 8 dividido para 2 é 4. Porém, ainda é par. Dá para dividir por 2 e por 2. 14 dividido para 2, vou colocar aqui embaixo. 14 dividido para 2, 7. 4 dividido para 2, 2. Então, o resultado chega também, né? Só que aqui eu precisei simplificar um pouquinho mais. Mas é só fazer assim. O que desce, sobe multiplicando. E o que sobe, desce multiplicando. Também dá bom. Vou fazer essa daqui pelos dois métodos. Então, vou começar pelo método tradicional. O tradicional eu vou colocar aqui embaixo e o outro eu coloco aqui, tá bom? Então, como é que funciona o método tradicional? Repete a primeira fração. Então, vou colocar aqui 6 sobre 5. Troca a divisão por multiplicação e inverte a próxima. Então, o 3 vai para cima e o 4 vem para baixo. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Troca a divisão por multiplicação e inverto. O 1, ele vem para cima e o 2 vem para baixo. E agora, acabou a divisão, é só fazer como se fosse uma multiplicação. Vamos ver se dá para simplificar alguém aqui? Dá, né? Dá para simplificar o 6 com o 2. 6 dividido para 2 é 3. E 2 dividido para 2 é 1. Aí agora não tem mais ninguém para simplificar, tudo bem, já ajudou aí. Como eu falei, se você simplificar uma vez só, já vai te ajudar. Agora é só multiplicar. 3 vezes 3, 9. Coloca aqui. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 1, 20. Então, essa é a resposta. 9 sobre 20. Utilizando agora a outra forma de fazer. O que desce, sobe multiplicando, porém só vai subir lá no final. Então, ó, desci e vai 6 vezes 3, 18, 18 vezes 1, 18 e coloca esse resultado no numerador, que fica 18. Aí faz a mesma coisa agora. O que sobe vai descer multiplicando, mas só lá no final. Então vem por aqui, ó. 5 vezes 4, 20, 20 vezes 2, 40 e coloca o resultado aqui, 40. E agora você vai ter que simplificar. Qual é o número que divide 18 e divide 40? O número 2, né? Porque são números pares. 18 dividido para 2, 9. 40 dividido para 2, 20. Então é a outra forma de chegar, ó, ao mesmo resultado. E pronto, simples assim. Você acabou de aprender as operações com frações. E bem rápido, não é verdade? Também tem um caso que é importante. Quer saber transformar o número misto em fração imprópria.
Eu não coloquei aqui porque eu postei recentemente um vídeo sobre esse conteúdo. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui, ó, para você ser encaminhado. Não deixe de assistir esse vídeo, porque igual eu fiz aqui, lá eu ensinei duas formas. Uma forma mais tradicional e um macete que é bem rapidão para você conseguir fazer a transformação. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse conteúdo, vá lá e assista esse vídeo, que eu garanto que você não vai se arrepender. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e principalmente ativar o sininho para não perder o próximo vídeo que eu vou postar. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e até a próxima. Um forte abraço.